Olá, queridos crianças e mamães. Hoje nós teremos as duas últimas aulas deste bloco: tortas, biscoitos e petiscos. E o assunto de hoje, nós vamos ter um petisco salgado e um docinho e um biscoito de maçã na segunda aula. A primeira aula, o petisco se chama focaccia di Recco. Eu vou explicar para vocês. É um petisco italiano e na região da Ligúria, lá na Itália, depois, se vocês quiserem aprender mais, vão pesquisar no mapa onde fica a Ligúria. A região da Ligúria, na Itália, é a região da focaccia. E vocês sabem o que é focaccia já, porque eu já expliquei. Focaccia é um pão normalmente recheado. É como se fosse um pão normalmente recheado. Existem focaccias de todas as espécies nesta região da Ligúria, que é a tradicional focaccia da Itália. Hoje, especialmente, nós vamos aprender uma que se chama focaccia di Recco. Recco é uma localidade. Recco se escreve assim, ó, com 2 Cs, ó, Recco, focaccia di Recco. Esta região faz uma focaccia diferente de todas as outras. É uma focaccia fina, por isso que eu falei que é um petisco. É uma focaccia fina, recheada com um queijo específico, mas eu vou fazer uma adaptação para vocês aprenderem. A focaccia é esta, olha que delícia! Ela fica crocantérrima e quentinha. Esta aqui tá fria, mas quando a gente esquenta, ela fica uma delícia para a gente comer como petisco. É como fosse uma pizza recheada de queijo branco, muito fácil de fazer. Para vocês terem ideia, na massa não vai nem mesmo fermento, é muito simples. Depois vocês vão ver a receitinha aqui. Olha o que vai na massa: farinha, água, sal e azeite. Só! Imagina que facilidade! E tenho que abri-la bem fininha para que ela fique crocante. Então é isso que nós vamos fazer. Eu não vou fazer a massa aqui, porque é simplesmente misturar tudo isto: farinha, água, um pouquinho de sal e o azeite de oliva. Porque se não tiver azeite de oliva, pode colocar óleo sem problemas, tá bom? Então, a massa é esta. E para abri-la, eu já dei uma adiantadinha aqui para que ela fique bem fininha. Então, nós faço a massa, divido em dois conseguir e abro o mais fininha que eu conseguir. Eu já dei uma pré-abertura aqui, só para não tomar muito tempo do nosso vídeo. Eu já fui abrindo uma aqui. Aí, nós pegamos uma assadeira e vamos untar. Nós vamos untar com um fio de azeite de oliva. Untei a assadeira, olha aqui, fácil esta massinha. Vejam bem,
Pego esta massa, que tem que ser bem fininha. Hoje está um dia chuvoso, então a massa está um pouquinho mole demais. Mas pode pôr farinha na abertura da massa, sem problemas, tá? E vocês não tem problema que ela quebre um pouco. O importante, ó, é abri-la bem fininha, e quanto mais eu puxo, mais ela vai abrindo. E o pedaço que eu tenho que pegar é que cubra o fundo da assadeira, e depois desse fundo coberto, eu ainda puxo, olha um pouquinho, hein? Olha que massa flexível. Eu ainda puxo e deixo, olhem bem a maneira de fazer, ó. Ajeito aqui, depois eu vou cortar esse restinho aqui, ó. Ajeito bem a massinha aqui, puxei bem, ela tá um papel, ó. Ó, dá uma olhadinha. Um papelzinho. Este restinho aqui, depois eu vou cortar, ensino até vocês cortarem. Agora que ela está ajeitadinha aqui, eu vou vir com o recheio, que é o queijo branco. Só que o queijo branco que eles usam nesta localidade chamada Reco é um queijo especial. Para fazer uma adaptação deste queijo, olha o que eu fiz. Eu fatiei meio queijinho fresco, daqueles queijinho branco frescal, meio queijinho branco, umas 2 colheres de requeijão, porque o queijo é bem macio, o queijo é bem molinho, aquele desta localidade que se chama Reco. E um pouquinho de mussarela ralada. Então, misturo esses 3 queijos, olha como é que fica pastoso, ó, se bem que o meu tava na geladeira, né? Ele fica bem pastoso, e eu vou colocando de montinhos longe na assadeira. Coloco aos pelotinhos, porque ele vai derreter e vai ficar entre as duas massas. E depois de esquentadinho e queijo derretido, fica uma delícia. Ó, faço os montinhos. Olha, estão vendo? Os montinhos longe. Aí eu venho com a segunda massa. A segunda massa, deixa eu pôr pra cá. Um pouquinho de farinha embaixo para não grudar. E a massinha, ó, ela é bem flexível. E este restinho de massa que sobrou aqui do lado desta primeira focaccia, é só deixar descansar no plástico, como estava. Deixo descansar no plástico e ela volta à elasticidade que já tinha. Ela volta a ser elástica. Aqui também eu já abri. Não tem problema se ela rasgar um pouquinho. Já falei para vocês, porque depois vai ter um truquezinho de rasgar mesmo a parte de cima da massa. Então, bem fininha. Bem fininha.
Depois eu venho com a assadeira aqui e coloco a outra camada por cima. Puxo um pouquinho para ficar transparente. Olha só, hein? Olha só que muito fácil. Aí eu ajeito aqui do ladinho, ó, para que ela não fique muito esticada. Eu ajeito aqui e venho com o próprio pauzinho de macarrão, passando aqui e cortando o restinho da sobra da massa. E com este restinho, eu guardo a massa, deixo descansar. Ó, o próprio pauzinho de macarrão já fechou. Olha que simples, mas ela não vai assim no forno. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir alguns respiros. De que jeito? Eu vou rasgando um pouquinho a massa em cima, para que o queijo possa respirar. Ó, estão vendo os buraquinhos? Ó, ela está prontinha. Olha o que falta. Um fio de azeite em cima da focaccia, um fio de azeite e um pouquinho de sal. Deixa eu ver onde que eu pus o sal. Aqui. E um pouquinho de sal, porque vai um pouquinho de sal na massa, mas vai muito pouco, muito pouco. Olha aqui. A focaccia prontinha para ir ao forno. Daí, vocês deixam no forno até ela começar assim a ficar levemente douradinha. Daí vocês levantam, vê se está bem assadinha por baixo e pode cortar ou quebrar como quiserem para experimentar a focaccia de rego. Viram que fácil? Até a próxima aula!